métrica topo plano, nós temos uma ferramenta muito importante para os cálculos de acordo com a terceira edição. Se a gente olhar os manuais, eles pedem que as altitudes que são obrigatórias no GEL, de acordo com a terceira edição, elas têm que ser em altitude elipsoidal. Mas vamos supor que a gente está trabalhando com altitudes ortométricas, ou então numa barragem, numa cota de desapropriação, uma cota de inundação. A maioria delas estão em altitude ortométrica. Então, para trabalhar de acordo com a terceira edição, nós temos que transformar essas altitudes ortométricas em elipsoidal. Pensando nisso, nós desenvolvemos uma ferramenta no Métrica Topo que já faz os cálculos da ondulação geoidal, que é a diferença da altitude ortométrica com a altitude elipsoidal que a gente precisa de acordo com a terceira edição. Essa ferramenta ela está no Métrica Topo Plan e ele já faz o cálculo de acordo com o MapGel, que é do software do IBGE. Então, no Métrica Topo Plan, você já tem a configuração para calcular a ondulação geoidal dentro do MapGel, certo? Porque agora o MapGel tem a opção online. Então, para fazer esse cálculo, pessoal, é muito importante que a planilha do Métrica Topo ela esteja em UTM, olha, com as coordenadas, e também latitude e longitude. Por quê? O primeiro passo é transformar as coordenadas de latitude e longitude para UTM, porque a gente precisa do meridiano central para saber quais são as georreferências, certo? Então, o primeiro passo é esse. Tenho as coordenadas aqui, transformo de latitude e longitude para o TM. Então, aqui eu tenho as coordenadas do TM e, principalmente, as informações do meridiano central. Então, essas coordenadas aqui e essas altitudes, elas estão em altitude ortométrica. Então, vamos supor, eu tenho um levantamento, ele está em altitude ortométrica. Para montar o processo de georreferenciamento, de acordo com a terceira edição, para certificar no CIGEF, nós precisamos que essas altitudes aqui que foram informadas, elas sejam transformadas para elipsoidal. Então, no Métrica Topo Plan, nós temos aqui a aba MapGel. Então, aqui em MapGel, o primeiro passo é gerar um arquivo para processar no MapGel. Então, aqui nós já estamos com o arquivo configurado, ó, transformação, latitude e longitude, sempre Sirgas 2000, sempre, ó, destino UTM Sirgas. Por quê? Para criar o arquivo de acordo com o que é processado no MapGel. Então, depois de calculado a transformação, clico aqui, ó, na aba do MapGel, vou gerar o arquivo TXT com as informações do MapGel, vou salvar na pasta, vamos supor, do meu cliente. Então, aqui eu vou colocar, ó, MapGel, e ele já vai salvar um arquivo TXT de acordo com o padrão do MapGel. Clico em salvar. Ó, o arquivo MapGel foi gerado com êxito, a partir da nossa planilha que está aqui ativa, aberta. Então, clico no OK, olha, ele já gerou o arquivo. Que arquivo é esse? É um arquivo TXT com as coordenadas. Desse arquivo eu abro no bloco de notas, com ó, o número dos pontos e aqui as coordenadas e a configuração de acordo com o MapGel, tá certo? Depois que gerou esse arquivo, o próximo passo aqui na planilha do Métrica Topo é clicar em processar. E ele, dentro do Métrica Topo Plan, ele vai abrir o cálculo do MapGel para calcular a ondulação geoidal. Então, aqui eu vou fechar aqui. E aqui ele tem a explicação do MapGel 2015 para o cálculo da ondulação geoidal ser obtida. Então, aqui ele mostra quais são as configurações, o que é o geoide,
quais são os modelos das ondulações. Então, isso é muito importante, certo? Para vocês saberem o que é essa informação, tá certo? Então, aqui eu vou cancelar aqui, olha, certo? Para abrir novamente, certo? Então, aqui, agora nós vamos importar o arquivo que nós acabamos de gerar. Então, aqui, olha, já está configurado, para mostrar o nome do ponto, latitude e longitude, grau, minuto e segundo, que é o arquivo que nós acabamos de gerar, tá certo? Então, sempre escolher essa opção. Desço com a barra de rolagem. Aqui ele tem as configurações, de como tem que ser o arquivo. E aqui nós vamos procurar o nosso arquivo, que nós acabamos de gerar aqui no Métrica Topo Plan. Clico em procurar, vou lá na pasta onde está o arquivo, seleciono ele e clico em abrir. Ele já está aqui, olha, configurado. Aqui, pessoal, não precisa configurar nada, tá certo? Só continuar a descer com a barra de rolagem. Se vocês desejarem, vocês podem inserir aqui o e-mail para contato. Se precisar de o IBGE entrar em contato, ele já tem aqui o seu e-mail. E como é uma recomendação deles para processar arquivos até 500 pontos. Acima de 500 pontos, divide o arquivo, para ficar mais fácil o processamento, tá certo? Então, depois que colocou o e-mail, clico em processar. Cliquei em processar, agora é só aguardar, ele já está gerando aqui os resultados. O arquivo foi transferido, iniciando o processamento, já processou. E aqui ele pergunta, ele já fala 7 pontos calculados. Clique para transferir o arquivo com os resultados. Então, o que ele fez aqui? Ele já calculou a ondulação geoidal de acordo com a coordenada em latitude e longitude. Tá certo? Então, é só clicar aqui para transferir o arquivo. Ele já vai pedir, aqui para salvar o nosso arquivo. Vou salvar lá na pasta do meu cliente. Salvei, olha. Ele já deu download concluído. Fecho e finalizo a ferramenta. Finalizei. Já em seguida, ele vai perguntar para a gente, deseja atualizar as altitudes dessa análise? Se eu colocar sim, eu já posso continuar o cálculo. Se eu colocar não, eu vou calcular posteriormente, clicando aqui em atualizar a altitude, tá certo? Nosso caso, eu vou continuar a partir daqui, certo? Então, eu vou colocar sim. Ele vai pedir para eu abrir o arquivo do MapGel. Vou vir aqui na área de trabalho, eu salvei aqui, olha, arquivo de saída, MapGel. Seleciono ele, clico em abrir. E aqui é muito importante, você vai classificar qual que é o tipo de altitude que você tem nesse arquivo. Como eu falei para vocês no início, o nosso arquivo de origem, ele está em altitude ortométrica, porque nós queremos transformar para elipsoidal, certo? Então, é muito importante saber qual que é a origem, certo? Para vocês configurarem. Por quê? A partir do momento que eu clicar no OK, ele vai transformar essas altitudes aqui para elipsoidal, que é o que a gente precisa para trabalhar de acordo com a terceira edição. Então, aqui, olha, altitude de origem ortométrica. Clico no OK. Ele vai criar uma nova aba aqui na planilha do Métrica Topo. E aqui ele já pergunta se você quer calcular. É só clicar no OK, olha. Ele já fez a transformação. OK. E aqui, pessoal, vocês estão vendo que essa planilha, ela já está, olha, com as coordenadas e as altitudes elipsoidais. Então, essas altitudes aqui já estão configuradas, já estão transformadas em elipsoidal de acordo com a ondulação geoidal,
Se eu vim aqui em poligonal, essas aqui estão em ortométrica. Se eu vim aqui em MapGel, essas aqui já estão em elipsoidal, tá certo? E agora é só exportar essas informações para o Métrica TopoCAD e montar o seu processo de acordo com a terceira edição. Vocês viram que é bem simples fazer essa transformação. E como vocês viram, é muito importante. Por quê? Para não trabalhar com a altitude errada, tá certo? Lembrando sempre que trabalhando com a terceira edição, a gente precisa que as altitudes sejam elipsoidais. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima aula!